Oi, galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Mayombe, a sua estrutura, as características e alguns personagens apenas, tá bom? Bom, Mayombe foi publicado em 1980, escrito pelo angolano Pepe Tela. E o que significa Mayombe? É uma própria floresta, né? Na província de Cabinda, da República do Congo e também do Gabão. Mayombe é constituído por 6 capítulos, então vou falar um pouquinho sobre cada capítulo. A missão fala exatamente do que eles vivem lá, o conflito interno, externo, de como eles vão tentar fazer a guerra, as estratégias e como vão lutar. Né? Então, fora tudo isso, tem os problemas afetivos de cada um, né, de cada personagem, o modo psicológico. Então, a missão é o que eles estão fazendo lá. Eles saíram de casa por vontade própria e foram guerrear em busca da libertação de Angola. A base é o cotidiano, né? O que eles se sentem muitas vezes abandonados pela base e algumas vezes eles passam fome. Só não passam fome literalmente porque eles comem raízes, porque eles comem algumas coisas que estão ali na floresta. Mas eles também falam do cotidiano de cada personagem. Aí a Ondina é uma mulher que fica na base com o André, e o André, ele é primo do comissário. E, na verdade, a Ondina tem um caso amoroso com o André, e aí, depois de descoberto isso, o André foge e acaba tendo, assim, muitos problemas, né? O Sem Medo e o comissário acabam indo até a base em busca de alimento e percebe que o André não está mais lá, né? Devido a esse problema dele ter tido o caso amoroso com a Ondina, e a Ondina é noiva do comissário. Só que o Sem Medo e o comissário foram para lá e tal, e o Sem Medo não faz absolutamente nada para unir o comissário e a Ondina. E aí o comissário fica meio estranho, ele ficou quieto, assim, acha estranha essa posição do Sem Medo, e eles acabam discutindo, ficando quietos ali. E agora a Surucucu, então, Sem Medo, então, está lá na base, agora no lugar de André, tentando fazer da melhor forma possível para levar alimento até a floresta Mayombe, onde os guerrilheiros estão. E como ele fica na base, a Ondina e o Sem Medo conversam muito sobre vários assuntos, tal. E uma certa noite eles têm, então, uma noite de amor, porque eles estão envolvidos. E a Ondina, né, acaba ficando na dela, né, com o Sem Medo, tal. Mas aí o véu chega então até a base e diz que a base provavelmente havia sido atacada. Mas não foi bem isso que aconteceu, porque na verdade tinha sido uma cobra surucucu que iria atacar Teoria, e ele acabou disparando um tiro contra essa cobra. E aí o véu, Vé-U-É, acaba indo lá falando e tal, mas não foi nada disso que aconteceu. Então foi um alarme falso, tá? Agora a Moreira. Sem Medo e o comissário então estão numa guerrilheira ali, um ataque que aconteceu. E aí eles estão ainda meio brigados devido de tudo que aconteceu, né, entre eles, a briga, tal. E, na verdade, nessa guerrilha, o Sem Medo acaba entrando na frente, né, do comissário, e ele foi combatido, né, ali, foi bombardeado por várias vezes, e aí acaba morrendo, tá? E no epílogo já fala que o comissário faz um discurso para o Sem Medo, reconhecendo como o melhor, um grande herói e tal. Então, essas são algumas características das obras dos 6 capítulos. Então, o Pepetela é um angolano que participou dessa guerrilha, e o nome dele é Arthur Carlos Maurício Pestana dos Santos.
Ele foi o integrante da primeira delegação do MPLA, que é o Movimento Popular de Libertação de Angola, e chegou à capital Luanda em novembro de 1974. Vale a pena lembrar que a independência de Angola aconteceu em 1975. Então, a obra retrata o cotidiano dos guerrilheiros do MPLA em luta contra as tropas portuguesas. O romance aborda as ações, os sentimentos e as reflexões deste grupo, suas contradições, os conflitos e as relações que eles buscam numa nova Angola, livre da colonização. A obra tem 6 capítulos, como eu falei, e o foco narrativo há várias oscilações. Há um narrador onisciente e onipresente e intercalam, na verdade, o Pepetela quis intercalar com os personagens que interagem, que são os guerrilheiros do MPLA, e narram as histórias também, as suas próprias histórias. Pepetela, com isso, demonstra várias formas da revolução através de vários conflitos e ainda fala dos próprios membros, e cada um tem sua origem, ideologia, seu caráter, seu jeito de lidar com todas as situações e carregam em si alguns sentimentos e desejos e lutam também com o único desejo de libertar Angola. Bom, este livro é escrito de forma diferente, de forma cronológica e mostra o que está acontecendo antes, durante e depois da guerra, até então a libertação total de Angola. Então, não existe um personagem principal, mas pode-se dizer de alguns personagens que são importantes, como o comandante, como o comissário, que não recebem um nome propriamente dito, mas são apelidos, pseudônimos, e apenas mostra o nome próprio de um personagem apenas. Na verdade, são características de cada um. Então, eles entram para Mayombe, na floresta, e aí tem a iniciação, e aí depois, então, eles recebem suas características e seus apelidos. O livro chama atenção para cada personagem e o autor permite que cada personagem fale, comente, por isso que é considerado um livro polifônico. Então, eles vão se apresentar assim, ó, eu, fulano de tal, sou o narrador. Então, toda vez que um narrador vai falar ou um personagem vai falar, ele se caracteriza assim, eu, nome do personagem, sou o narrador. E aí ele conta sobre sua vida, suas características, como se fosse contar um formato de carta mesmo. É um livro com registro da guerra e mesmo propriamente dita, daquele momento histórico. Este livro é considerado um dos livros mais importantes do Pepetela. Então, aqui nós temos alguns personagens. Teoria, que é professor da base, que pertencente ao MPLA, é filho de um português com uma africana. O comissário, que é um dos líderes políticos do MPLA, chamado João. Chefe de operações, um dos líderes do MPLA, Sem Medo, que é o comandante. André, que é primo do comandante, que fica na base para enviar os alimentos até a floresta. Ondina, que é a única mulher, assim, tem uma garçonete que ajuda lá o Sem Medo, mas a Ondina é uma das mulheres, professora e noiva do comissário, que se destaca nessa obra. E aí tem o Lutamos, Mundo Novo, VUE, Ingratidão do Tuga, Verdade, Muatianvu, nossa gente, Ecuicui, Pangu, Aquitina, Milagre, que é guerrilheiros do MPLA. Bom, como vocês sabem, Mayombe é uma floresta e ela é caracterizada pelo Pepetela como uma das principais personagens. Então, ela se torna uma personagem. Então, vou ler alguns trechos e aqui fala desse trecho em especial, fala de tudo que estava acontecendo lá nessa floresta Mayombe.
O Mayombe tinha aceitado os golpes dos machados, que nele abriram uma clareira, clareira invisível do alto, dos aviões que esquadrinhavam a mata, tentando localizar nela a presença dos guerrilheiros. As casas tinham sido levantadas nessa clareira e as árvores, alegremente, formaram uma abóboda de ramos e folhas para as encobrir. Os paus serviram para as paredes. O capim do teto foi transportado de longe, de perto do lombe. O montículo foi lateralmente escavado e tornou-se forno para o pão. Os paus mortos das paredes criaram raízes e agarraram-se à terra e às cabanas e tornaram-se fortalezas. E os homens, vestidos de verde, tornaram-se verdes como as folhas e castanhos como os troncos colossais. Então aqui vocês podem perceber que ele fala um pouquinho do que está acontecendo, da guerrilha em si, dos ataques, né? Então, fala exatamente sobre isso. Bom, como eu já falei antes, os personagens acabavam conversando, trocavam ideias, falavam sobre religião, sobre a vida, né, sobre os medos, né, falava também sobre as esperanças, né, de ter a liberdade de Angola. E o comandante, então, sem medo, sempre falava, dava alguns conselhos aos guerrilheiros. E ele falou assim: as pessoas devem estudar, pois é a única maneira de poderem pensar sobre tudo com a sua cabeça e não com a cabeça dos outros. O homem tem de saber muito, sempre mais e mais, para poder conquistar a sua liberdade e para saber julgar. Se não percebes as palavras que eu pronuncio, como podes saber se estou a falar bem ou não? Terás de perguntar a outro. Depende sempre de outro, não és livre. Por isso, toda a gente deve estudar, mas aqui o camarada Mundo Novo é um ingênuo. Outro trecho aqui. O brilho do diamante são as lágrimas dos trabalhadores da companhia. A dureza do diamante é ilusão. Não é mais que gostas de suor esmagadas pelas toneladas que o cobrem. Então, gente, vocês podem perceber que há profundidade, né, em tudo que eles escrevem, em tudo que ele fala, e Pepetela quis mostrar isso porque ele vivenciou tudo isso. Ele viu, ele sentiu, ele presenciou, ele observou e ele colocou tudo isso no livro, né, chamado Mayombe. Então, assim, é extremamente interessante que vocês leiam, tenham base, né, percebam algumas coisas desse livro Mayombe, para vocês ficarem inteirados, né? É uma obra grandiosa, né? Se vocês puderem ler e entender sobre isso, né? Vai servir muito para vocês capacitarem, né? Terem as próprias ideias, tá bom?